Hoje chegou ao fim um período de 3 semanas de luto em que os judeus assinalam dois grandes acontecimentos trágicos na sua história, que foi a destruição do primeiro templo de Salomão, destruído pelos babilónicos. Já não existem babilónicos, as populações daquela zona são atualmente, por conversão voluntária ou à força, são atualmente muçulmanos. E a destruição do segundo templo de Salomão, feito pelos romanos, e são os dois principais acontecimentos assinalados hoje como o último dia, o culminar neste período chamado de Tisha B'Av. Outros acontecimentos trágicos para os judeus ocorreram também nesta época do ano e nestes dias, o que é um bocado estranho, como por exemplo a expulsão dos judeus de Espanha e outros acontecimentos. Mas os dois mais assinalados são a destruição dos dois templos. O que é interessante, e é uma coincidência, certamente, são coincidências. Há precisamente 118 dias atrás, o que é que ocorreu? Foi o dia 15 de abril, onde romanos e babilónicos, neste caso, um templo católico romano, a Catedral de Notre-Dame, e um templo muçulmano, a Mesquita Al-Aqsa, no Monte do Templo, misteriosamente sofreram grandes incêndios que provavelmente foram fogo posto, ou não, cada um pensa aquilo que quiser. Esse 15 de Abril foi uma segunda-feira santa, que no tempo de Jesus foi quando Jesus entrou no templo e expulsou os vendilhões e abriu as gaiolas das pombas, afrontou dessa maneira o poder do templo, o poder judaico que lucrava com esses negócios. Ou seja, parece que houve um certo ajuste de contas com o passado. 118 tem importância em numerologia cabalística, chamada de gematria. Existem várias palavras hebraicas que, convertidas nesta numerologia, dão o número 118. Mas uma delas, que tem relevância aqui para o caso, convertida, significa to turn out of a house, to expel or banish, expulsar ou banir, to demolish, demolir, to be driven out, ser atirado para fora, to be dragged or pulled out, ser puxado ou empurrado para fora. Ou seja, estas ideias, expulsar, banir, o que é que isto pode significar? Pode significar que, simbolicamente, um certo grupo, porque dentro do judaísmo existem muitas facções, existem muitas orientações, existem pessoas que não pensam da mesma maneira, nem se comportam da mesma maneira, mas poderá haver alguns mais radicais, eventualmente, que querem reconstruir o terceiro templo de Salomão no Monte do Templo, que por acaso, na minha opinião, o Templo de Salomão até nem estava localizado aí no Monte do Templo, mas estas pessoas acham que sim. E para construir lá, já que estão lá até duas mesquitas, a do Domo e
e Al-Aqsa, é necessário expulsar as mesquitas. E também tem um templo católico, que é onde eles acham que está localizado o altar para o sacrifício, onde vão degolar os animais, o que é uma coisa que Deus adora, degolar animais, sangrá-los até à morte. Isso é que é religião e tal. Isso é que é muito sagrado, muito sagrado. Mas, reportando-nos há 118 dias atrás, o número 118 significa expulsar, significa afastar os templos muçulmanos e o templo católico do Monte do Templo, para poderem reconstruir à vontade o terceiro templo. Verificamos que, então, estranhamente, uma coincidência, 15 de Abril, incendiou-se ao mesmo tempo a Catedral de Notre-Dame, uma catedral católica, e a Mesquita Al-Aqsa, situada no Monte do Templo. Será que é um ajuste de contas com o passado? Será que essa Catedral de Notre-Dame católica ardeu para simbolizar a destruição do inimigo antigo, os romanos, que destruíram o segundo templo? Será que a Mesquita Al-Aqsa ardeu para simbolizar um ajuste de contas com o inimigo antigo babilónico que queimou e destruiu o primeiro templo? Será? Questões, não é? Muitas questões. Por exemplo, a Catedral de Notre-Dame, aquela localização, um templo católico romano, foi construído sobre outro templo romano, um templo dedicado a Júpiter. Nas fundações está lá o templo de Júpiter. Por isso, quando ardeu a Catedral de Notre-Dame, 9 horas a arder, com um simples jato de água para combater um incêndio daquelas dimensões, isso é muito estranho. Ou seja, ao pé de um rio, o Paris tem bombeiros altamente qualificados, tem aviões capazes de combater fogos. Vão buscar água e, no instante, apagariam aquele fogo. Dizem que o que estava a arder na Catedral de Notre-Dame eram as vigas de madeira do teto, mas essas vigas são tão antigas e tão secas que não ardem. E que espécie de combate ao fogo é aquele que durante 9 horas apenas vimos uma mangueira para um edifício daquela envergadura e com aquela importância, e apenas uma mangueira, embora os relatos na TV fossem completamente opostos àquilo que nós estávamos a ver. O relato na TV, nas várias emissões, era bombeiros, grande azáfama no combate ao fogo. Mas qual grande azáfama? Uma mangueira, um jato de água. Mais suspeito ainda é o facto de sair fumo branco. O fumo branco, para os bombeiros que conhecem os fogos, eles sabem fazer a leitura. Quando está a arder uma floresta, quando não existe ainda chama, quando está no início, sai fumo branco. A partir do momento em que aparece chama, o fumo nas florestas, quando queima a madeira, já não é fumo branco, já é fumo escuro, preto ou cinzento escuro. Na Catedral de Notre-Dame aconteceu o mesmo que aconteceu nas Torres Gêmeas, horas e horas de fumo branco, o que é muito estranho. E vimos que havia labaredas, havia chama. Logo, a chama não produz fumo branco. Se estivesse a queimar a madeira do teto, as vigas, não podia sair fumo branco, saía fumo escuro, preto, cinzento escuro. O fumo branco sai quando arde algo chamado de
termite. A termite é um material incendiário que tem uso militar. Existem granadas da termite para uso militar. E isso sim, a termite, quando arde, emite fumo branco. Eles quiseram tentar desviar a atenção, puseram lá na varanda alguém vestido de umas roupas que pareciam muçulmanas. Agora, os jihadistas muçulmanos andam a fazer muitos ataques a igrejas e tal, mas a Notre Dame não parece. Não parece que alguém vestido como se fosse um beduíno tivesse vindo ali das areias do deserto com o seu camelo e agarrasse em alguma bosta de camelo, levasse para ali e incendiasse a bosta de camelo. Não. Aquele incêndio foi muito mais sofisticado. A termite não é fácil alcançar nem obter, nem manipular, e a termite é material militar. Agora, porquê só um jato de água? Porque a termite tem para já, porque queriam que aquilo de facto tivesse várias horas a arder. Para arder o templo romano que estava em cima, que era a Catedral de Notre Dame, e para arder também até às estruturas, uma vingança histórica, arder as estruturas. Por baixo estava o templo romano dedicado a Júpiter. Tinha que arder o inimigo antigo que destruiu o segundo templo. É apenas uma opinião, é uma hipótese, é uma coincidência, é uma hipótese. Mas outro motivo é que a termite, por exemplo, até arde dentro da água. A água não apaga a termite. O que a termite não gosta é de água, porque a água pode causar explosões. E aquele jato de água nem estava direcionado muito para a chama. Vimos que o jato estava a incidir não sei onde. Não era atirado para o local das chamas. Caía antes das chamas. Porque se mandassem um jato de água, ou 2, ou 3, como devia ser, ou 4, ou 5, ou com aviões, água para cima da termite a arder, aquilo podia explodir, causar explosões. Se causasse explosões, pessoas facilmente identificavam que ali havia algo de estranho, não era um incêndio natural, era um incêndio provocado por alguém. Por isso, existem várias agendas em curso, várias pessoas a fazerem não se sabe bem o quê, só que este caso está muito mal contado. Quem terá incendiado ao mesmo tempo Notre Dame, que também é considerada uma catedral da Nossa Senhora, e consideram que Notre Dame, ser Nossa Senhora, é um templo impuro, é uma idolatria, há quem não goste. Por isso, por acaso, a catedral tinha símbolos, as gárgulas, aquilo não tem nada a ver com Jesus, por acaso não tem nada a ver com Jesus, mas mesmo assim trata-se da destruição de um monumento, embora de mau gosto, e na minha opinião nada tenha a ver com Jesus. Tem uma agravante, um caso histórico interessante ligado a Notre Dame. O Papa Gregório IX, em 1239, reuniu todos os talmudes existentes em França, juntou-os todos à porta da Catedral de Notre Dame e queimou todos os talmudes. Isso deixou marcas históricas nos judeus em França, que aqueles que seguem mais o Talmud, há outros que seguem mais a Torá, que são os 5 livros iniciais da Bíblia. Os cristãos dão-lhe o nome de Pentateuco, que é a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas os Talmudes são escritos rabínicos. São 63 livros enormes, muito rabinos escreveram, e aqueles Talmudes queimados, o Vaticano ficou com cópias, uma ou 2 ou 3 cópias, e o resto foi queimado à porta da Catedral de Notre Dame. E ainda hoje os judeus pedem ao Vaticano
porque há secções do Talmud que não as têm, perderam-se naquela altura, não ficaram com cópia nenhuma, pedem ao Vaticano que devolva essas cópias ao Estado de Israel, que, pelos vistos, até a altura, até ao momento, ainda não aconteceu. Há partes secções do Talmud que foram perdidas para os judeus. Ou seja, há aqui muita carga histórica, simbólica, de um inimigo antigo romano que queimou o segundo templo, dos inimigos antigos e atuais babilónicos, que são atualmente os muçulmanos, que queimaram o primeiro templo, e esse inimigo, simbolicamente, teve um ajuste de contas histórico. É uma hipótese a ponderar. Este tipo de comportamentos vai se agravar no próximo ano. Estão várias agendas em curso, agendas globalistas, pessoas a quererem muita coisa, grupos meio secretos, grupos não sei o quê, e vamos ver acontecimentos cada vez mais trágicos, e penso que isto vai sobrar para o hemisfério ocidental. O Ocidente tem participado em muitos atos terríveis. O Ocidente globalista, os grandes países, intervenções em África, destruíram vários países em África, fomentando terrorismo, depois intervenções na América Latina, intervenções no Médio Oriente, que eram democracias, o Irão era uma democracia, depois subverteram o Irão e puseram lá um ditador, o Shah Reza Pahlavi, que virou as populações contra o Ocidente devido ao seu comportamento agressivo e violento, e um pequeno grupo de islamistas ligados aos ayatollahs, que era pequeno, cresceu ao ponto de radicalizar grande parte da população e conseguir tomar o poder. Ou seja, o Ocidente inclui desde os Estados Unidos aos países europeus e até Israel, tem andado a fazer muita coisa negativa no mundo, e só que agora as atenções estão centradas no próprio Ocidente, com agendas viradas contra países ocidentais, e um dos países que tem a sua própria agenda, mas também vai ser alvo de agendas externas, vai ser Israel, porque Israel transformou-se de um país que não tinha nada, não tinha recursos, não tinha nada, em poucos anos. Israel tornou-se um país riquíssimo em recursos naturais, descobriram-se minérios no Mar Morto de valor incalculável. Mais recentemente foram descobertos gás natural e petróleo. Um pequeno país que se tornou, antigamente tinha recursos humanos e passou a ter recursos naturais de valor incalculável. Em termos proporcionais, é capaz de ser atualmente o país mais rico do mundo, se formos a ver o tamanho do território e face às descobertas que têm ocorrido, como gás natural, petróleo e diversos minerais no Mar Morto. Ou seja, estão várias agendas em curso, muitos acontecimentos que vão ocorrer no final deste ano e no próximo ano.